Não foi, sei lá, um estrago, digamos assim. Aí eu paro, tipo, olhei pro telhado aqui. Pedaço dá pra ver o telhado. Então, tipo, olhei pro telhado. Era um foguete, mano. Aí, tipo, na hora que eu olhei pro telhado, deu um claro. Mano, que susto. E, tipo, eu acho que foi a galera aqui de volta que jogou o foguete, porque passou tão perto e barulho tão alto assim. Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Finalmente eu apareci aqui, né? Vocês vão me perdoando aí pela ausência. Eu até cheguei a gravar um vídeo pelo celular mesmo e de forma bem improvisada. Foi bem rápido mesmo a ideia. A ideia era ser bem prático mesmo e bem objetivo nesse vídeo que eu gravei, esse último que eu postei, comentando alguns aspectos ali sobre Stranger Things. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos interessantes, né? Algumas impressões que eu tive em relação às referências, ao enredo, à estrutura narrativa, os próprios personagens, inclusive, né? E assim por diante. Antes de dar início aqui, é muito importante ressaltar aqui com vocês, e quem não assistiu a série, tome bastante cuidado, porque no que eu vou falar aqui, nos próximos minutos, pode ser que tenha algum spoiler. Não vou fazer nenhum compromisso de não falar nenhum spoiler. Então, se você não viu, toma vergonha na sua cara, tô brincando, assista lá as temporadas e depois volta. Ou se você não tem problema com isso, pode ficar aí também, puxa a cadeira aí, senta, toma um cafezinho agora, vamos lá. Quem me acompanha lá no Instagram, por exemplo, viu que durante a minha jornada, que eu comecei na sexta-feira que lançou, né, a 4ª temporada, comecei na sexta e terminei no sábado. E quando foi no domingo, eu comecei a rever tudo novamente. E aí eu percebi que da primeira vez que eu assisti, algumas coisas eu não tinha pegado, que eu fui entender depois que eu assisti novamente. Isso é normal de acontecer. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de colocar aqui. A 4ª temporada é, até agora, a melhor temporada dessa franquia. Principalmente por conta dos elementos de terror. E todo esse terror que aparece na 4ª temporada me lembrou muito o trabalho do Stephen King. Tanto alguns filmes, por exemplo, acho que um dos principais filmes que foi uma inspiração para os dois irmãos criarem essa história chamada Stranger Things, onde você tem crianças e depois adolescentes se ajudando para solucionar um problema ou lutar contra uma ameaça que acontece dentro da cidade. A grande inspiração, uma das grandes inspirações, claro, é um filme baseado na obra do Stephen King chamado Conta Comigo, ou Conte Comigo, alguma coisa assim, que é um grupo de crianças, e eu assisti esse filme há muitos anos atrás e não me recordo mais, como, por exemplo, você tem o It, por exemplo. O It também, dividido em 2 partes, né? A primeira parte você tem as crianças e depois na segunda parte você tem essas crianças como adultas. E isso é muito bacana, né? Essa transição que o Stephen King faz ali nas obras dele. Stranger Things, você tem esse enredo, né? Você tem esse cast de crianças que vão se embrenhando nessas confusões, lembrando aí da saudosa Sessão da Tarde, né? Pega aí, por exemplo, os Goonies, por exemplo, clássico da década de 80, que é um grupo de crianças que começam a investigar coisas estranhas e começam a descobrir uma trilha, né, para o tesouro de um pirata, enfim. É bem interessante, Goonies, muito engraçado, inclusive, Goonies. Tem o livro, inclusive. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar assim é esse terror. É esse terror que muitas vezes foi segurado lá nas outras temporadas, que eles maneiravam muito, ou eles limitavam muito, digamos assim, não davam muita liberdade para os personagens. Mas, por exemplo, na terceira a gente já começou a ver essa abertura, sabe? Aprofundar em certos aspectos, problematizar em outros pontos e assim por diante. Então, o grande ponto, o grande trunfo da 4ª temporada, para mim, é esse terror. É esse terror que remete aos clássicos trash da década de 80. Para você, jovem, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo aqui,
não sabe o que é um filme trash, basicamente, por exemplo, você tem alguns filmes trashes, né, que inspiraram os dois irmãos, né, os irmãos Duffer, que criaram Stranger Things. Jason, Sexta-feira 13, Halloween, Fred Krueger, né, A Noite de Pesadelo, Hellraiser, que são filmes que os personagens têm origens extremamente pesadas, inclusive. A outra coisa é que quando eu comecei a assistir, não sei se vocês param para pensar nisso. Quando tem muita coisa acontecendo, muita informação em cena dentro de uma série, eu sempre fico muito preocupado como que o roteiro, como os criadores, como o diretor, eles vão dar conta lá no final disso, de solucionar todos esses problemas. Porque vai jogando várias informações, vão deixando várias pontas soltas, e isso vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E isso eu comecei a ficar muito preocupado, porque vão se formando os enredos, né? Um enredo aqui, um enredo ali, outro lá na Rússia, e assim por diante. E isso vai ficando assim, mano, como eles vão resolver isso? Como eles vão solucionar isso? Né? E tal. Confesso pra vocês que aquelas partes dentre os 4 enredos, eu confesso pra vocês que o enredo da Eleven foi o mais chato, inclusive, de todos esses enredos. Foi o mais chato pra mim. Eles tentando o retorno, né, do Dead, ele tentando restaurar os poderes da Eleven, numa tentativa perigosa, né? Porque você tem ali, de um lado, você tem aquele cientista lá das outras temporadas que se alia com o Dead, e ao mesmo tempo você tem um militar, né? Provavelmente ele deve ser do... Como é que chama aquela parada lá dos Estados Unidos? Provavelmente ele deve ser do Pentágono, alguma coisa nesse sentido. Departamento de Segurança Nacional, mais ou menos nesse sentido. Que ele é obviamente ele é do Exército, e ele tá indo atrás da Eleven. E ele, custe o que custar, né? Ele está fazendo de tudo para conseguir encontrar a Eleven. Por conta do contexto histórico também que a gente está, né? Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, blocos capitalistas e blocos socialistas, enfim. Então, faz muito sentido aquilo acontecer. Faz muito sentido. É muito bacana quando você tem essa construção do contexto histórico, né? Essa preocupação de, pelo menos, inserir alguns elementos do contexto histórico. O professor de história, então, né, vai amar esse aspecto. Bom, então, aquele enredo da Eleven, pra mim, foi bem chato. Aí você tem ali aquele personagem misterioso que começa a ajudar ela, começa a dar algumas dicas. Aí lá no final a gente tem uma grande revelação de quem é esse personagem. E eu fiquei assim muito... Não vou dizer que eu fiquei chocado, porque, de certa forma, essa estratégia de dar a sequência numa narrativa e chegar num ponto e voltar lá para o início, como tudo aconteceu, mesmo não dando nenhuma pista disso lá nos primeiros episódios, para mim eu acho meio que galhofa esse tipo de solução. A gente chegou aqui, a solução que a gente vai para revelar para os espectadores, supondo que você tem ali espectadores de diferentes idades, você volta tudo de novo ao início e um pouco até antes do início. Eu achei isso um tanto quanto preguiçoso. Não é pretensão minha de colocar aqui uma polêmica. Pelo contrário, é só um fato. É basicamente quando você tem, por exemplo, uma história que no final da história eles vão revelar o plot twist da história, por exemplo. O personagem principal ele tá sonhando, ele tá imaginando. Não aconteceu nada disso, é só um sonho, é só a imaginação dele. Por exemplo, Psicopata Americano. Eu tô dando spoiler do filme. Quando você chega lá no final do filme, é uma solução um clichê, uma solução preguiçosa. Mas no caso do Psicopata Americano, faz sentido utilizar esse recurso clichê de solução de plot twist, por exemplo. Plot twist, para quem não sabe, plot twist é quando você tem uma reviravolta do enredo, uma reviravolta na história, que choca todo mundo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Que é algo inesperado, por exemplo. Cria-se, né, essa expectativa de que o plot twist ele precisa ser inesperado. Chega lá no final do episódio, o casal, que tem um filho, descobre que são irmãos. Quão clichê isso pode ser? Muitas vezes, deixa eu esclarecer isso daqui, muitas vezes o clichê, mesmo sendo clichê, é válido utilizar o clichê. Só que você utilizar muitas vezes o recurso do clichê acaba se tornando uma narrativa preguiçosa. É isso que eu quero colocar aqui.
tá? Claro que também depende muito da proposta da sua história, daquilo que você vai contar para o espectador, para o público, por exemplo. Como Stranger Things é uma série que se passa na década de 80, eles podem aproveitar muito, por exemplo, o saudosismo, como é o meu caso. Eu gostei muito dessa 4ª temporada porque bateu muito a questão da nostalgia, bateu muito com os filmes que eu assistia quando eu era criança, por exemplo. Não estudava, mas ficava assistindo um filme na sessão da tarde, que eram reprises da década de 70, 80, início de 90 e assim por diante. Então, se eu que não vivi a minha adolescência na década de 80, né, mas eu peguei os resquícios da década de 80, a época mais prolífera, né, por assim dizer, do cinema americano, cinema de Hollywood. Imagina quem viveu esse período, né, quem era criança nesse período, quem era adolescente nesse período. Então tem uma conexão ainda maior nesse sentido. Então os produtores, os criadores, eles podem criar elementos dentro desses aspectos. Eu acho que eu já falei demais aqui, eu gostaria de terminar com outro ponto que eu achei muito, muito interessante em relação a essa 4ª temporada, que é justamente um fenômeno que eles... Claro que é bem assim, bem sutil que acontece na série, que aí quem conhece esse fenômeno que vai acontecer nos Estados Unidos na década de 80, que inclusive vem pro Brasil, pegou sim, achou muito interessante. Eu, inclusive, amei, sabe, essa referência. Que ali você tem um grupo de RPG, os personagens eles estão no ensino médio, né, na high school, e eles estão se relacionando com outras pessoas. E ali eles têm, por exemplo, um grupo de RPG, o nome do grupo de RPG é muito criativo, Hellfire Club, e é provocativo. Num contexto histórico em que, levando em consideração que os Estados Unidos têm uma grande comunidade de protestantes, é muito forte, né, a comunidade protestante. Inclusive você tem estados dos Estados Unidos que ele chama de o Círculo da Bíblia, que são estados que vão pegando um do lado do outro, que são fortes nessa cultura do protestantismo. Por exemplo, tem um caso, depois eu posso comentar isso daqui mais pra frente, que remete muito a isso que é abordado na série. Esse grupo de RPG, cujo nome é provocativo, é um nome que chama muita atenção, que pode muitas vezes gerar um pânico social ou um pânico moral. Quando começam as coisas acontecerem dentro as pessoas começam a desaparecer ou a serem encontradas mortas, aquele grupo lá de estudantes lá do time de basquete, eles começam por conta própria, com um teor muito moralista, muito religioso inclusive, eles começam por conta própria buscar o autor desses crimes. E aí eles atribuem uma culpa aos membros e ao líder desse grupo de RPG. E esse fenômeno, na década de 80 em diante, nos Estados Unidos, é conhecido como Satanic Panic. Vou colocar aqui para vocês. Satanic Panic, ou pânico satânico. Que é, por exemplo, você atribuir a autoria de certos crimes a grupos de magia negra, a grupos de RPG, relacionar, por exemplo, grupos de RPG a um jogo que incentiva o adolescente a praticar magia negra, por conta da interpretação de papéis, né? Principalmente ali o RPG mais conhecido, que é o D&D, um RPG que tem uma temática medieval, que você tem as classes de personagens, guerreiro, bárbaro, paladino, ladrão, sacerdote, mago e assim por diante. Principalmente mago, que faz as magias e tudo mais. Esse fenômeno inicia ali na metade da década de 80 e se prolifera por todos os estados norte-americanos, principalmente os estados e cidades norte-americanas, cidadezinhas, bem do interiorzinho, que é bem fechada para algumas coisas. O Satanic Panic ele vai se manifestando principalmente nas cidades que tem uma cultura muito forte dentro do protestantismo, que aqui no Brasil a gente chama de movimento neopentecostal. E aí, por exemplo, você tem ali aquele grupo, né, do basquete, começa a correr, começa a procurar os autores desses crimes e a atribuir, por exemplo, a autoria desses desaparecimentos, desses assassinatos que vão acontecendo durante a série, ao grupo de RPG. Por quê? Eles vai fazer uma equação bem simples. Você tem as pessoas sendo encontradas dessa forma. Logo, o único grupo na cidade que pode ter cometido isso é justamente o grupo de RPG. Por quê? Porque o grupo de RPG tem um nome como Hellfire Club, ou seja, Clube Fogo do Inferno.
Vamos colocar assim, numa tradução literal. Então, o Satanic Panic, que é abordado na série, que eu achei genial a forma que é abordado, e como isso funciona muito bem no desenvolvimento da narrativa, casa inclusive com o contexto histórico, né, ali da metade da década de 80 em diante nos Estados Unidos, me remete muito a um crime, né, um caso que aconteceu na década de 80 na cidade de Memphis, que é o caso As Crianças de Memphis, que são 3 crianças, não lembro agora se são 3 crianças, que são encontradas mortas na beira de um rio. E a forma como essas crianças são encontradas, que eu acho que algumas são emasculadas, são o órgão genitor, né, o órgão genital é retirado, e algumas delas têm um olho retirado também. É uma situação bem pesada. São crianças bem novinhas, inclusive, que são encontradas mortas. E essas crianças são encontradas, uma do lado da outra, na beira de um rio, ali na cidade. E quando a polícia começa a investigar, começa a cometer vários erros. E por conta do apelo popular, o apelo da opinião pública, dizendo que esse crime está relacionado, as crianças foram utilizadas para rituais de magia negra, rituais de satanismo. E quando isso vai começando a se intensificar dentro da cidade, as autoridades políticas começam a pressionar os investigadores, e a solução dos investigadores para encontrar rapidamente os autores do crime é acusar 3 adolescentes. Um desses adolescentes se vestia todo de preto porque gostava de heavy metal, o outro gostava de RPG, se eu não me engano, e o outro tinha um déficit de aprendizado. E andava com esses 2 garotos. E um deles, inclusive, o que gostava de heavy metal, ele tinha, né, o cabelo comprido, as roupas pretas. Então, eles vão pegar essas características e vão juntar 1 mais 1 e vai falar, mano, esses caras aqui é que cometeram esse crime por conta da aparência deles, por conta do que eles gostam, do que eles consomem. E isso é Satanic Panic ou Pânico Satânico, que é o que acontece dentro da série. Então eu achei esse elemento muito interessante e inclusive gera uma reflexão, porque no caso de Memphis, por exemplo, os erros da polícia na pressa de encontrar os autores do crime prende esses 3 adolescentes e eles ficam presos por aproximadamente quase 20 anos, mais ou menos ali, quase 20 anos preso, sendo que o material genético do padrasto de uma dessas crianças foi encontrado no local. É isso que me mata, gente. É isso que me mata, sabe? Essa pressão popular em cima da investigação, a polícia fica perdida, comete esses erros e prende pessoas inocentes. Supostamente pessoas inocentes. Assim, o grande ponto, a resiliência que a gente tira desse caso de Memphis, por exemplo, tem vários canais aí no YouTube que que gravaram vídeos sobre esse caso de Memphis. Que eu posso até colocar um aqui e recomendar para vocês. Um canal, Ler Até Amanhecer, que é o nome do canal dela, que é muito bom, inclusive, muito bom os vídeos dela. Ela fala do caso todinho, ela fala dos documentários, inclusive, os documentários que foram produzidos pela HBO na época. Cara, e é gritante os erros de investigação cometidos, o procedimento, né, de investigação que são cometidos pela polícia nesse período. Inclusive tem casos que aconteceram aqui no Brasil que se assemelham ao Satanic Panic de Memphis, por exemplo. Casos que aconteceram em Minas Gerais, inclusive. Tem casos recentes, inclusive, que aconteceu em 2018, 2019, de delegado da Polícia Civil vir a público, convocar uma coletiva de imprensa para dizer que ele tem provas de que o dono de um terreiro de macumba é o autor do crime, porque um membro da igreja dele teve uma revelação de Deus. E é isso. As coisas são assim. Eu recomendo a vocês, só para me encerrar aqui, que eu me estendi muito, sobre esse aspecto do Satanic Panic. Eu já comentei isso aqui anteriormente, quando eu falei sobre o caso, lá no passado, um dos primeiros vídeos que eu comentei do caso do Lázaro, por exemplo. Que eu relacionei o caso do Lázaro com o livro do Stephen King, O Outsider, que é um livro excelente. E nesse episódio, eu inseri lá também um podcast que fala justamente sobre esse aspecto do Satanic Panic. Tem ali, por exemplo, a participação do Ivan Mizanzuki, que já leu sobre esse assunto, que trabalhou num caso, investigou um caso
sobre esse assunto, que tem podcast sobre esse assunto, inclusive. Então vale muito a pena. Tá vendo? Uma coisa tão simples, Stranger Things, uma coisa tão inocente, gera essa discussão aqui, gera essa troca aqui, né, de reflexão. Acho muito válido, né, contribuir com esse debate, com essa discussão. Sair, por exemplo, da cultura pop e trazer esse assunto para um aspecto, problematizar esse aspecto, que são, por exemplo, erros de investigação da polícia, que acontece em vários países, gente. País de primeiro mundo também comete erros nas investigações. Prende também pessoas inocentes. Gente, então é isso. Tudo de bom para vocês. Se cuidem, bebam água, usem máscara, hein? E, gente, para de ficar abraçando, gente. Valeu. Tchau, tchau.